Jogo aberto no ar e esse ano tem eleição. O nosso convidado de hoje vem há 7 anos estudando a dinâmica das editorias de política no jornalismo online. E o resultado? Tá aqui, ó. O livro Web Jornalismo, Política e Jornalismo em Tempo Real. Vamos então bater um papo bem gostoso com Juliano Borges. Tudo bom, Juliano? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Prazer é o nosso, fique à vontade, tá bom? Deixa eu te perguntar. Por que essa motivação de se aprofundar no campo da política, especificamente, Juliano? Bom, esse livro ele é resultado da tese de doutorado em ciência política que eu desenvolvi no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, de 2000 até 2006, 2007. E ela, na verdade, é uma forma de juntar a comunicação, que é da minha graduação em jornalismo, eu sou jornalista, com ciência política, né? Estudando especificamente os efeitos da internet, né? Mais especificamente em relação à comunicação política nos webjornais em comparação com jornais impressos, né? Tentar entender como é que a entrada dessa nova forma de comunicação, desse novo tipo de jornalismo, afetou a comunicação de uma maneira mais geral e o impacto disso também no jornalismo que se fazia antes, jornalismo impresso. Então, Juliano, a gente teve o papel do impresso, o jornal impresso tem um papel muito forte, né, com a política. Eles interagiam ao longo da história e a gente vê isso notoriamente, né, é marcante. E com o webjornalismo agora, como que está essa interação? Como que isso está chegando? Pois é, o interessante, o meu interesse de fazer isso era justamente entender como é que funcionava como é que se dava essa dinâmica quando você tem a entrada de um novo tipo de jornalismo e, nesse caso, especificamente, promovido pelas mesmas empresas de comunicação, né? Essa tese não pega qualquer forma de jornalismo na internet. Ela pega o jornalismo empresarial, né? Notadamente, nesse caso aí, os dois exemplos, o Globo Online e JB Online, em comparação com os seus equivalentes impressos, o JB e o Globo, né? E a tentativa foi justamente entender as diferenças, né? As diferentes formas de rotina de um e de outro, as semelhanças também, e avaliar até que ponto isso afeta, né, o trabalho do pessoal do impresso, né, e de que maneira as novas rotinas, as novas formas de se fazer jornalismo na internet modificavam também até a maneira com que isso voltava de novo para os jornalistas do impresso. Os conflitos, né, dentro das redações, seja... E para você, assim, quais são essas diferenças? Qual é da elaboração de um jornal impresso para a elaboração de uma pauta no webjornal? Algumas. É interessante também porque da feitura da tese, da produção da tese para agora, ou seja, na verdade do intervalo entre o resultado final da tese, a defesa da tese e a publicação do livro, um intervalo relativamente pequeno, até 2 anos, já foi necessário fazer uma espécie de um preâmbulo ao livro para demarcar outras novas diferenças que aconteceram. Isso demarca o caráter dinâmico desse campo, né? Uma das principais diferenças, na verdade, é que o jornalismo online ele tem o que eu chamo de capacidade ampliada de publicação, ou seja, você não tem espaço delimitado como nas redações do impresso, né? O jornal impresso ele depende da quantidade de anunciantes, né, para poder expandir a quantidade de páginas publicadas, né? O jornal online ele não tem essa limitação, né? Isso, na verdade, acaba gerando agora até menos, mas no começo, uma certa exploração dessa capacidade de uma maneira até exagerada, né? Com publicações, inclusive, de notícias que, na verdade, nem eram notícias, mas para dar conta dessa atualização permanente, né? E isso é uma segunda característica marcante também, né? Os jornais eles saem com um período fixo, né? Ele tem uma periodicidade. Enquanto os jornais online, eles, em grande medida, eles estão demarcados pela necessidade de atualização constante. O que exige também dos jornalistas um esforço, né, de recolhimento, de encontrar notícias. Isso, porque ele tem que informar muito mais, né? Permanente, mas isso também corre certos riscos, né? De você, que tem a ver com a deficiência de apuração, sim, que tem a ver também com a má avaliação de fenômenos que não são notícia, né? E uma certa também compulsão de publicação, né? Isso também é um problema eventual que a gente encontra nesses jornais online comerciais, empresariais. E até pegando esse ponto aí que você está falando da pessoa na internet querer ali botar a notícia logo, você acha que a política ela está mais vigiada por causa disso? Sim, isso é um fenômeno positivo, de outro lado, né? Isso é um dos resultados encontrados nessa pesquisa, é que essa necessidade de publicação permanente que a internet
na verdade, é a forma com que os jornais assumem essa possibilidade, né? O fato de você poder publicar a qualquer momento não obriga ninguém a publicar a qualquer momento. Mas as empresas, por conta até uma diferenciação entre os produtos impressos e online, levam isso de uma maneira mais exagerada. Uma das consequências positivas desse fenômeno, né, por um lado, a gente comentou do problema, da dificuldade, problemas de apuração, você tem o outro lado. Porque como você tem a necessidade de publicar com maior frequência, você acaba tendo também a possibilidade de revelar novos atores, novos personagens políticos que de outro modo não seriam, não apareceriam nos impressos, né? Por uma quantidade de fatores. Porque os personagens típicos, né, que geralmente a imprensa recorre a eles, muitas vezes estão inacessíveis naquele momento. Então você tem que publicar, então você recorre a outros. Né? Então, há fontes alternativas à grande mídia, né, que são geralmente as mesmas fontes, as mesmas pessoas que falam, sobretudo quando em determinados temas, né, eles acabam, o jornalismo impresso, o jornalismo online, ele acaba, por conta das suas características técnicas e da maneira com que essas características técnicas são apropriadas pelas empresas, elas acabam dando margem a essa diversidade de personagens, né, aumentando a quantidade de personagens políticos que têm voz, né, na comunicação. E com relação à hierarquia desses profissionais, Juliano? De um profissional que trabalha numa editoria política, no webjornalismo e, no caso, no grande impresso, qual seria a diferença, né? Ele acumularia funções no início, né? No caso, em 2002, a gente estava conversando ali em off, que houve uma certa confusão no início, né? Quando surgiu, no caso, essas editorias, né? Isso chegou a ser, eu acho que até hoje ainda continua sendo, isso eventualmente deve acontecer, que é um conflito entre atribuições profissionais no interior das redações, né? Sobretudo no começo, quando o jornalismo online era um fenômeno novo e as próprias organizações estavam se estruturando para montar seus webjornais, era muito frequente o somatório, né, a junção de funções que deveriam ser do impresso com os jornalistas do online, né? Então, o jornalista do impresso ia para a rua apurar a sua matéria e era obrigado, por normas da empresa, a ligar para a redação e mandar flashes, antecipando o que já tinha sido apurado, para que o jornalista online na redação trabalhasse em cima daquele flash, corresse atrás de outras fontes, para complementar aquela informação básica, né? Conflito número 1, o jornalista do impresso sentia trabalhando por dois jornais e recebendo por apenas um, né? Então, eu acho que atualmente isso já não é mais um conflito da mesma maneira, porque as empresas também passaram a se estruturar de uma outra forma, né? Pelo menos as duas que eu estudei, o JB Online e o Globo Online. Mas levando em consideração que a gente, né, vamos dizer, que a gente está vivendo uma sociedade online, e na medida em que eu já publico um flash, né, dessa minha matéria, e como todo mundo está ligado, seja no trabalho ou seja em casa, a gente sempre está dando uma olhadinha, se eu leio essa matéria online, eu não perco o interesse dela já no impresso? Isso era outra crítica também que os jornalistas do impresso tinham. Era como se um estivesse concorrendo com o outro, sendo ambos participando da mesma empresa. Isso, não tinha mais aquela visão, então, de aliado, né? Um trabalhando em conjunto com o outro. Por outro lado, também havia outra perspectiva, né? Isso não era uma unanimidade. Porque muitas vezes o jornalista do impresso entendia que esses flashes aguçavam a curiosidade do leitor para que no dia seguinte ou mais tarde ele pudesse ou entrar na internet de novo e apurar e ter acesso ao fato completo, ou ainda mais, no dia seguinte comprar o jornal, ter acesso ao jornal e ler a notícia na íntegra, já inclusive compensando eventuais erros de publicação, dada a velocidade de atualização. Então, de quem está recebendo, uma reportagem especial. Mas hoje eventualmente reportagens mais elaboradas, né? Então, um conjunto de flash, foi uma das pesquisas que eu fiz, era avaliar, diante de todas as notícias que foram publicadas na véspera, qual é o volume, qual é a quantidade e que é sido aproveitado no dia seguinte, né? Avaliando também a qualidade, não só a quantidade, mas a qualidade também da apuração. Então era muito frequente, ou seja, um conjunto de notícias que era dado, fazia uma espécie de um grande balanço e montava uma outra matéria, né? E nessa aí fazendo até uma compensação de certas falhas ou informações truncadas. Então, você tem também um trabalho que, na verdade, acaba sendo complementar em grande medida. Juliano, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de te agradecer pela entrevista, tá? Muito obrigada por todos esses esclarecimentos.